Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvara Muratmeti Muti Veda Vibhagne Vyoma Vadhyata Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govinda Paramananda Satguru Pranatoshma Om Shanti 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 Om. Boa noite a todos, namastê. Bem-vindos mais uma vez a mais um encontro. Estamos nesse instante acompanhando aqui o livro As Upanishads e o Autoconhecimento. Estamos em Ishavasya Upanishad, na página 42. Vamos iniciar aqui o item 9. Na cega escuridão entram aqueles que se dedicam à ação. Em escuridão ainda maior, aqueles dedicados à meditação. Dizem que pela ação há um resultado e pela meditação há outro. Assim, ouvimos os sábios que nos revelaram sobre aquele conhecimento. Aqui pelo menos parou. Ela deve ter caído. A que ela tá lá na arca, lá, fica a conexão, fica instável. Sei. Um minutinho. Melhorou? E agora, melhorou? Aí, agora voltou. Machucou não, né? Foi uma queda brusca. Bom, estou de volta então. Vamos retomando. Eu vou ler o item 9 e o item 10 de uma vez, tá? Na cega escuridão entram aqueles que se dedicam à ação. Em escuridão ainda maior entram aqueles dedicados à meditação. Dizem que pela ação há um resultado e pela meditação há outro resultado. Assim, ouvimos dos sábios que nos revelaram sobre aquele conhecimento. Na sequência ainda, tá? Item 11. A pessoa que conhece ambos juntos, ação e meditação, e os pratica sem o desejo de ganhos materiais, tendo atravessado a morte pela ação, alcança a imortalidade pela meditação. Então, quero trazer aqui para vocês algumas considerações, né? Então, como assim, Thaís? Se eu começar a me dedicar à minha ação, eu vou ficar cego, eu vou entrar numa escuridão. Que escuridão é essa? Me parecia uma coisa certa a se fazer, né? Dedicar à ação e dedicar à meditação, mas como assim eu vou parar na escuridão, né? Eu vou entrar na escuridão se eu for para esse caminho. Explico para vocês. Nesse caso aqui, a escuridão, ela diz respeito à desativação dos nossos órgãos de sentido, tá? Então, o que faz? O que nos faz nos perdermos nessa caminhada? Os nossos órgãos de sentido que se conectam e se identificam com o campo, né? Com aquilo que se apresenta no campo. Então, quando eu estou de olhos abertos e os objetos está claro, né, o ambiente que eu me encontro, e os objetos estão claramente apresentados para mim, existe uma tendência maior de eu desejá-los, né? Então, vamos fazendo uma analogia, né? Imagina o seguinte, nós
algum de nós aqui tem um probleminha com consumismo exacerbado. E aí, qual que é a chance, né? Qual que é a chance maior de eu querer comprar o tênis da vitrine? Quando a vitrine está acesa, com aquelas luzinhas de LED piscando em cima do tênis, que eu sou viciada em colecionar, ou quando a loja está fechada e a vitrine está apagada. Então, fazendo um exemplo, dando um exemplo bem, né, básico, é basicamente isso que acontece quando nós passamos a nos dedicar à ação e à meditação. Nós vamos apagando as luzes das vitrines que nos chamam a atenção, tá? Dos nossos órgãos de sentido. Então, a gente vai deixando de se conectar em demasia com esses objetos que nos distraem, que nos desviam do nosso propósito divino, né? Da nossa busca espiritual pela libertação. Então, é sobre essa escuridão que está sendo dito aqui no item 9 da página 42, tá? É a escuridão dos sentidos. São os sentidos perdendo a sua potência, deixando de ser faroletes aí dentro do nosso caminho, tá? Até porque quando o farolete, dependendo da potência, ele acaba cegando a gente para enxergar o caminho, né? Então, à medida que a gente vai meditando não dessa sequência, né? A sequência correta é tomando a ação correta e meditando para aprimorar cada vez mais essa ação, nós vamos naturalmente despotencializando esses faroletes do caminho, tá? Então, é sobre essa escuridão que está sendo dito aqui. E aí, ele diz no item 10 uma coisa que é muito dita dentro do Vedanta, tá? Que pela ação há um resultado e pela meditação há outro. O Vedanta, ele defende essa ideia da busca em três partes, tripartite, né? Então, aqui ele está falando especificamente da ação e da meditação, mas dentro de ação cabe também a devoção, tá? Então, aqui ele está falando de Karma Yoga, de Bhakti Yoga, que é a devoção que mora dentro da ação, porque é uma ação devocional, e a meditação também, o yoga, né? Tudo que tem a ver com a conexão com o divino tem a ver com o caminho, tá? E aqui também entra o Jnana Yoga, que é justamente o conhecimento, que é isso que a gente está vendo aqui dentro do Upanishad, tá? Então, esse Bhakti que mora dentro da ação, que é a ação devocional, a meditação e o conhecimento. Essa é a tripartite para que a gente consiga alcançar o nosso lugar, né, na iluminação. Então, aqui ele está dando ênfase especificamente, né, em ação e meditação, ok? Aí, no item 12 e item 13, ele repete tudo de novo, tá? E, na verdade, 12, 13 e 14. A única diferença que vai acontecer aqui é que ele vai trazer algumas palavras em sânscrito, né? Então, aqui ele está falando, a meditação é prakriti, né? Aí, o outro ele vai trazendo algumas palavras, né, em sânscrito para complementar. Mas a ideia central é a mesma, tá? Então, item 12, 13 e 14 falam da mesma coisa. E aí, item 15, ó que interessante. Pelo pote de ouro, o caminho para Satyam está encoberto. Ó Sol, que você possa descobri-lo para mim, que vivo uma vida de Dharma, para que haja a visão. Então, aqui de novo, ele está falando sobre a escuridão,
porque ele está falando que o caminho está encoberto. Então, tudo que está encoberto não traz clareza, né? Só que aqui é uma outra escuridão, que é a escuridão que faz a gente se perder. Através de quê? Através do pote de ouro, que aqui representa a busca por segurança, né? A primeira busca fundamental do homem é por segurança, que inclui segurança financeira, né? O que o ouro pode trazer. Então, o ouro, naturalmente, vai encobertar, né? Ou encobrir o caminho de Satyam, que é o caminho da sabedoria. Para quem nunca ouviu essa palavra, Satyam significa sabedoria, tá bom? Satyanguna, ou Satyam ou Satyaguna, que é o guna da sabedoria, a energia da sabedoria, tá? Então, partindo para página 44, item 16. Ó sol nutridor, viajante solitário, ó controlador, aquele que tudo abraça, filho de Prajapati, que é Brahma. Retenha seus raios, recolha sua luz, que por sua bênção eu possa visualizar no sol do amanhecer aquela sua forma mais bela. Aquele Purusha que tudo permeia, habita o coração do sol e o coração do ser humano, sou eu. Então aqui, quando ele se refere ao sol, ele está falando sobre a iluminação, né? O sol na condição de objeto que ilumina. Então, dentro da busca, né, todos nós estamos buscando pelo sol, pelo nosso sol interior, pela nossa própria iluminação. E aí ele diz, né, habita o coração do sol e o coração do ser humano. Né? Então, aquele que habita o coração do sol e o coração do ser humano sou eu. Porque é Brahman, e nós também somos Brahman, né? Então, a iluminação do sol, a potência do sol mora em nós, porque nós habitamos o sol também. Né? Então, essa é uma forma de se dizer que está tudo conectado, tudo interligado. Né? Item 17. Agora que estou morrendo, que o meu prana se funda com o imortal, prana total. Que este corpo se torne cinzas. Lembre, ó mente, lembre das meditações praticadas. Lembre, ó mente, lembre das meditações praticadas. Então, ele traz, né, essa ideia de morte, agora que estou morrendo, não necessariamente é uma morte física, né? Também é a morte da ideia do complexo corpo-mente, ou então o momento da iluminação, né? Que o meu prana se funda com o imortal. E aí, que este corpo se torne cinzas, não necessariamente o corpo vai se tornar cinza daqui nesse momento, mas que a gente entenda, né? Que o corpo é algo que se torna cinza, que a gente deseja que o nosso corpo não aconteça nada mais com o nosso corpo que ele se torne cinza depois que a gente abandonar, né? Porque que ele não tenha mais registrado, que ele não tenha mais absolutamente nenhuma conexão com o mundo material, né? O mundo dos objetos. Porque, como a gente falou no último encontro, caso haja essa conexão, vai haver a necessidade naturalmente da reencarnação. Então, se o nosso corpo, se no momento da nossa passagem, o nosso corpo estiver vinculado a qualquer objeto que inclui algum tipo de pensamento, de desejo oculto, ou não oculto, né, de desejo declarado, naturalmente a gente vai ter essa tendência de retornar para viver aquilo que a gente morreu em desejo. Ok? E o último item 18, ó Agni, nos conduza pelo caminho auspicioso,
para o ganho do resultado das disciplinas. Ó Deva, você conhece todas as ações feitas por mim. Deixe de lado as ações incorretas. Oferecemos a ti abundantes palavras de saudação. Om Tat Sat. Então, essa é uma maneira de deixar claro aqui, né, sobre o que significa essa busca, o que a gente tem que olhar dentro do nosso caminho, né? Então, o ganho do resultado das disciplinas. Que disciplinas são essas, né? Aquelas que estão sendo ditas ali na página anterior, que é a meditação e a ação correta. Aqui, especificamente no Ishavasya, ele está dando ênfase à meditação e à ação correta. A ação correta e meditação, essa ordem, tá? Então, esse é o caminho auspicioso, que o divino nos ajuda, né, a nos mantermos nesse caminho, mas o resultado desse caminho está intimamente ligado com a nossa capacidade de nos disciplinarmos, de disciplinarmos os nossos sentidos, né, os nossos 5 sentidos. Então, isso faz parte da nossa busca e é esse o único caminho, a disciplina dos sentidos e a discriminação sobre a ação correta, né? Então, deixe de lado as ações incorretas, aquilo que ele está pedindo, né? Oferecemos a ti abundantes palavras de saudação. Então, esse deixar de lado as ações incorretas é o processo do saldo, né? Então, como que se deixa de lado as ações incorretas? Olhando para as ações corretas e contabilizando essa diferença, né? Porque é só assim que não tem como a gente anular ações incorretas. Tudo que a gente pratica, segundo o Vedanta, fica registrado. Então, não tem como anular, só tem como a gente trazer uma compensação, né? Então, é o processo de compensação que acontece aqui entre Punya Karma, que é o karma bom, e Papan Karma, que é o karma ruim, ok? Essa expressão Om Tat Sat, que aparece sempre ao final, acho que a Glória que colocou aqui, não sei se é a original, mas acho que a Glória colocou, que significa que nós tenhamos expressado tudo que tiver sido possível a respeito desse conhecimento, né? Então, é como um pedido de desculpa prévia, assim, tipo, se não foi tudo isso que vocês queriam, né, que a gente falasse, desculpa aí, desculpa a nossa ignorância e a nossa limitação para expressar a grandeza que é o Upanishad. É mais ou menos essa expressão, ok? Antes da gente passar aqui para o Kena Upanishad, que é um dos Upanishads mais conhecidos aqui dessa coleção, eu gostaria de saber se vocês têm algo a dizer sobre esses últimos 3 itens, ou, né, acho que a gente lê um pouquinho mais. Alguém tem dúvida? Quer trazer alguma situação que lembrou? Enfim, qualquer tipo de contribuição. Diga, Gabi. Na verdade, eu tenho uma dúvida que eu estava anotando e eu queria saber se você pode repetir os 3 itens que você falou na ordem da devoção. É a ação. Não, os 3 itens da busca, né? A devoção está dentro de ação. Tá. Aí a gente tem a meditação. Uhum. E a gente tem o conhecimento. Então, essas três colunas que vão conduzir a gente para o caminho da iluminação. Obrigada. Quem mais? Podemos partir para Kena Upanishad, então?
Então, página 47, nesse instante, pedimos permissão para acessar Kena Upanishad. Kena Upanishad pertence ao Samaveda. O texto recebeu esse nome porque começa com a pergunta Kena, que significa através do quê? É uma Upanishad curta, pois possui somente 35 mantras, divididos em 4 capítulos. Todas as Upanishads consistem em diálogos entre um mestre e um discípulo, cujos nomes costumam ser mencionados. Entretanto, os indivíduos, mesmo que muito capacitados, são importantes não por si mesmos, mas pela grandeza do ensinamento que transmitem e por seguirem a metodologia adequada já apontada nos Vedas. E como fazem seguindo a tradição, o guru Shishya Paramparam, né, que é o processo de repasse desse conhecimento, guru Shishya Paramparam. E não contribuindo com suas ideias pessoais e originais, não é essencial que saibamos seus nomes. Assim, na Kena Upanishad, esses nomes não são mencionados. Quando o objeto de estudo é limitado e sofre infindável transformação, o conhecimento sobre ele não tem fim e pode sempre crescer e melhorar. Nesse caso, a pessoa pode acrescentar sua visão, sua descoberta original sobre o objeto e temos assim teses e mais teses de doutorado nas universidades. Mas quando o que se deseja conhecer é livre das limitações de tempo, de espaço e de outros objetos, por não ser objetificável, todos os meios de conhecimento ao dispor do ser humano, como os sentidos e a lógica, tornam-se inúteis e insuficientes. Então temos que, ou o que é livre de limitação não existe, ou precisamos de um meio de conhecimento específico para conhecê-lo. Os Vedas, mais especificamente a parte final dos Vedas, chamada de Vedanta, se apresentam como um meio único e exclusivo para o conhecimento de Brahman, que é ilimitado, sempre presente, causa do indivíduo, do Criador e da criação, e não sofre transformação, pois qualquer transformação seria uma limitação imposta a ele. Assim, as Upanishads, encontradas no final dos Vedas, revelam esse conhecimento específico. E assim como os olhos, o meio de conhecimento de formas e cores não podem ser antagonizados pelo nariz, o meio de conhecimento dos cheiros, as Upanishads revelam com a sua autoridade a verdade sobre o ilimitado Brahman, que é eu. Explicando em outras palavras, se os olhos veem um objeto e afirmam que ele é azul, o nariz não pode discordar e afirmar que o objeto é de outra cor devido ao seu cheiro. Cada um dos sentidos tem seu escopo de ação. É uma autoridade em sua área e não poderá ser negado por outro sentido cujo escopo é diferente. Essa autoridade é chamada Pramana, um meio de conhecimento exclusivo. Vedanta, portanto, é um meio de conhecimento para Brahman, o livre de limitação, sempre existente, que é a verdade do eu e do universo. Para o estudo e compreensão das Upanishads, é fundamental reconhecer Vedanta como Pramana. De outra forma, o estudo das Upanishads não dará os frutos prometidos, a libertação da sensação de limitação e carência. A Kena Upanishad é um lindo e profundo texto sobre Brahman, que é o Atman, eu, e a causa material e inteligente do universo. Como esse é um assunto de difícil entendimento, uma história é contada para ajudar na compreensão. Então, vamos nesse instante nos conectar com a oração de Kena Upanishad. Om
Que as várias partes do meu corpo se fortaleçam. Que o órgão da fala, a energia vital, os olhos e ouvidos, a minha força e todos os outros órgãos se fortaleçam. Tudo é Brahman, conhecido pelas Upanishads. Que eu jamais rejeite Brahman. Que ele jamais rejeite a mim. Que sua bênção esteja sobre mim. Que não haja indiferença da minha parte, tampouco haja indiferença da parte dele para comigo. Que as virtudes mencionadas nas Upanishads estejam em mim. Eu que estou engajado intensamente no conhecimento do eu, que é aquele, Brahman. Que elas estejam em mim. Om Shanti, Shanti, Shanti. Primeiro capítulo de Kena Upanishad, página 53. Item 1. Desejada por quem? Por mera presença de quem? Ou direcionada por quem? A mente vai para seus objetos? Dirigido por quem? O prana, que é o principal, vai para suas atividades? Desejados por quem? Essas palavras são ditas pelas pessoas? Quem é esse Deva que direciona os olhos e ouvidos? É o ouvido do ouvido, a mente da mente, a fala da fala, o prana do prana, o olho do olho. Os sábios, entendendo este eu que é Brahman, tendo abandonado a identificação com os órgãos e a mente, dando as costas para este mundo, tornam-se imortais. Os olhos não vão lá, a fala não vai lá, nem mesmo a mente. Nós não o conhecemos como um objeto. Não sabemos como alguém poderia ensinar sobre este de outro modo. Este é diferente do conhecido e diferente do não conhecido. Assim, escutamos dos que vieram antes e nos ensinaram claramente sobre este, que é Brahman. Página 54, item 4. Aquele que não é dito pela fala, mas pelo qual a fala é dita. Saiba você que esse é Brahman. Não isso que as pessoas meditam como isto. Aquele que não se pensa com a mente, mas devido ao qual dizem a mente é capaz de pensar. Saiba você que este é Brahman. Não isso que as pessoas meditam como isto. Aquele que uma pessoa não vê com os olhos, mas devido ao qual ela vê os olhos. Saiba você que esse é Brahman. Não isto que as pessoas meditam como isto. Aquele que não se escuta com o ouvido, mas devido ao qual este ouvido é escutado. Saiba você que esse é Brahman. Não isto que as pessoas meditam como isto. Aquele que uma pessoa não percebe com a ajuda do prana, mas aquele devido ao qual o prana funciona. Saiba você que esse é Brahman, não isto que as pessoas meditam como isto. É muito interessante, né, a forma que o Kena traz essa indagação, porque, no fim das contas, aqui ele fala dos 5 sentidos, né, e que Brahman está antes disso, né? O ser está antes dos 5 sentidos e, portanto, os 5 sentidos pertencem a ele, são decorrentes, né, da existência deles. E foi até interessante. Hoje eu estava conversando com as crianças, né? Aí
Estava voltando da escola, aí o Gabriel, o filho do Mário, falou assim para mim, Babi, que eles chamam de Babi, né? Me fala uma coisa, um amigo meu falou que não acredita em Deus, que ele acredita só na teoria do Big Bang. E aí, assim, quem que foi que inventou o Big Bang, né? Ele não sabe de nada, né? Ele falou. É claro que foi Deus que fez o Big Bang acontecer, né, Babi? Eu falei, é claro que sim. Então, assim, todos os fenômenos, né? Tudo que se manifesta está depois, né? Está aquém também. É aquém da grandeza e está depois da manifestação, do imanifesto, né? Então, a gente tem uma limitação óbvia de alcance aí, porque a nossa observação do mundo está vinculada com a nossa mente, né, necessariamente. Então, a gente tem essa tendência natural de acreditar a mente, essa capacidade de observar e idealizar as verdades acerca do mundo, né, e da vida. Mas Brahman está antes, está além da mente, né? Então não tem como. Aqui ele fala, né? Aquele que não se pensa com a mente, mas devido ao qual dizem que a mente é capaz de pensar. Então a mente é só uma derivação de Brahman, e manifesto, né? Da grandeza do ser, do indivíduo, do verdadeiro indivíduo, né? Que é uma coisa só. Então, há essa ideia pequena de individualização que nós fomos submetidos nesse processo de ignorância. Tá? Alguém quer trazer alguma coisa dessa primeira parte pequena? Alguém tem dúvida? Está simples de entender essa linguagem? Cid fez cara de interrogação. Tá sussa? Então tá bom. Então, continuando aqui, o Cid lê os poemas, as poesias com tantas estruturas, né, Cid? Eu acho que deve ser alguns um pouco mais complexos do que pequena. Então, aqui a gente parte para o segundo capítulo, página 59, item 1. Se você considera eu conheço Brahman bem, então muito limitada é a expressão de Brahman que você conhece. Você conhece a expressão dele no indivíduo e a expressão dele nas deidades. Portanto, mesmo agora, Brahman deve ser ainda analisado por você. O discípulo responde: considero que Brahman é conhecido por mim. Eu não considero que conheço bem. Não é que não conheço. Conheço e não conheço. Aquele entre nós que conhece este enunciado. Não é que não conheço. Conheço e não conheço. Este conhece Brahman. Então, este conhece este Brahman, né? O verdadeiro Brahman. Conheço e não conheço. Porque uma parte de mim conhece, mas ainda assim essa parte tem algumas limitações, né? Para que conheça de fato. Então, conheço e não conheço. Já sei, já ouvi falar, né? Entendo, mas não conheço. Porque quando se conhece, se torna iluminado. Então, todas aquelas pessoas que ainda não estão iluminadas, não foram iluminadas, não atingiram a iluminação, conhecem porque estão buscando, né? E não conhecem porque ainda não se iluminaram. Essa ideia aqui, dessa parte. Para quem Brahman não é conhecido,
Para esse, Brahman é conhecido. Para quem Brahman é conhecido, esse não conhece Brahman. Não é conhecido para aquele que conhece, para aqueles que conhecem. Conhecido para aqueles que não conhecem. Então, isso diz respeito a gente não tentar simplificar ou minorizar ou minimizar Brahman, né? Justamente porque, o que eu acabei de falar, nossos órgãos de sentido, a nossa mente, ela cria uma ideia de Brahman que é extremamente limitada. Então, quando a gente acha que conhece, não conhece. Tá? Item 4. Quando Brahman é conhecido como consciência em toda e cada cognição, então Brahman é entendido verdadeiramente. Porque apenas por esse entendimento uma pessoa alcança a imortalidade. Por si mesma, a pessoa alcança força, a capacitação para o conhecimento. Pelo conhecimento, alcança a imortalidade. Imortalidade porque se torna Brahman também, né? Então, uma vez que nós estamos iluminados, nós nos tornamos imortais, porque não nascemos e morremos mais, ok? Item 5. Se aqui uma pessoa se conhece Brahman, então existe significado na sua vida. Se aqui ela não conhece, há uma grande perda. Os sábios, tendo discernido Brahman em todos os seres, dando as costas para este mundo, tornam-se imortais. Então, falem para mim aqui no item 5, o que significa essa última frase? Os sábios, tendo discernido em todos, Brahman em todos os seres, dando as costas para este mundo, tornam-se imortais. Quem consegue traduzir isso? O que isso quer dizer? Diga, Matheus. Eu acho que dar as costas para o mundo quer dizer renunciar a todos os prazeres e tudo e qualquer coisa que seja desse mundo, né? É isso. Na Bíblia existe essa fala também de Jesus, né, que ele fala: eu venci o mundo. Então, é um outro modo de dizer: eu venci o mundo. Ou seja, o mundo não me pega mais. Eu estou dando as costas para o mundo, porque eu renunciei, eu entendi que o mundo não tem nada para mim. Ok? E aí, eu me torno imortal. Em qual sentido? Da iluminação que me liberta do ciclo de samsara, que é o ciclo de vida e morte. Terceiro capítulo, então, página 63. Item 1. Brahman conquistou a vitória para os devas sobre os asuras. Na vitória de Brahman, os devas foram glorificados. Eles pensaram: essa vitória é apenas nossa, essa glória é apenas nossa. Brahman soube desse orgulho deles, então se manifestou para eles. Os devas não compreenderam essa manifestação. O que é esse yaksha, ser refulgente? Eles disseram a Agni, que é o fogo, né? Jataveda, descubra isso, né? Descubra o que é esse yaksha. Sim, disse o fogo. Agni aproximou-se dele. O yaksha disse a ele: quem és? Ele respondeu: eu sou o conhecido Agni. Sou conhecido Jataveda. Item 5, página 64. O yaksha perguntou: qual é a força que existe nesse tão conhecido você?
Eu queimo tudo isso, tudo o que há sobre a terra. O Yaksha colocou na frente dele uma palha e disse: queime isto. Agni aproximou-se dela com toda a velocidade, mas não foi capaz de queimá-la. Ele retornou de lá e disse aos devas: não fui capaz de saber quem é esse Yaksha. Então eles disseram a Vanyu, que é o ar: Vanyu, descubra o que é esse Yaksha. Sim, disse ele. Vanyu aproximou-se dele. O Yaksha disse a ele: quem és? E ele respondeu: eu sou conhecido Vanyu. Sou o conhecido Matarishva. O Yaksha perguntou: qual é a força que existe nesse tão conhecido você? Eu carrego tudo isso, tudo o que há sobre a terra. O Yaksha colocou na frente dele uma palha e disse: carregue isto. Vanyu se aproximou-se dela com toda a velocidade, mas não foi capaz de carregá-la. Ele retornou de lá e disse aos devas: não fui capaz de saber quem é esse Yaksha. Item 11, então eles disseram a Indra: Magavan, descubra este. O que é este Yaksha? Sim, ele se aproximou do Yaksha. Ele se aproximou daquele. O Yaksha desapareceu de lá. Naquele mesmo lugar, ele encontrou uma mulher muito bonita, uma humã, filha de Himavan. Ele perguntou a ela: quem é esse Yaksha? Quarto capítulo, página 69. Ela revelou que esse Yaksha era Brahman e disse: vocês se engrandeceram desta forma com a vitória de Brahman. Indra, devido apenas àquelas palavras de Uma, compreendeu Brahman. Devido a essa aproximação com o Yaksha, esses devas ultrapassam os outros devas, pois eles três, Agni, Vanyu e Indra, contataram intimamente esse Brahman e foram os primeiros a compreender este Brahman. Item 3. Devido a essa aproximação com o Yaksha, de fato, Indra ultrapassa os outros dois devas. Ele contatou intimamente esse Brahman e foi o primeiro a compreender este Brahman. Item 4. Este a seguir é o ensinamento por meio da comparação sobre aquele Brahman. Este Brahman é comparável ao lampejo do relâmpago e comparável ao piscar dos olhos. Assim termina a apresentação da comparação com relação às deidades. Item 5. Agora, o ensinamento por meio da comparação com relação ao indivíduo. A mente parece ir para este Brahman, e através dela, uma pessoa relembra este Brahman e medita constantemente nele. Item 6. Aquele Brahman é bem conhecido como Tadvanam, o adorado por todos. Portanto, Brahman deve ser meditado como Tadvanam. Todos esses seres irão adorar aquele que medita nesse Brahman desta forma. Item 7. O discípulo pergunta: ó Senhor, por favor, me ensine o Upanishad. O professor responde: o Upanishad foi ensinado a você. Certamente ensinei a você. A Upanishad que revela Brahman. Item 8. Para essa aquisição do conhecimento, tapas, disciplina, dhamma, autodomínio e karma, cumprimento dos deveres, são os pés. Os Vedas são os membros. Satya, a verdade, é a base. Item 9. Aquele que entende essa Upanishad dessa maneira, tendo destruído o Papa,
permanece no ilimitado e superior Swarga, que é Brahman. Aqui ele traz uma chave, né? Então, nesse capítulo, uma chave bem importante, que é algo que a gente não pode perder de vista, né? Para o caminho do conhecimento acontecer de fato, nós não podemos nos apartar da disciplina, do autodomínio e de karma, que é o cumprimento dos deveres. Então, a partir daí, né, isso são os pés, é a base. A partir daí vem os membros. Não, aqui a base não. Esses são os membros. A partir daqui vem Satya, que é a verdade e é a base, tá? Então, tudo isso dentro de uma verdade, porque também não adianta a gente ter disciplina, buscar conhecimento de mentira, sem uma busca, sem o desejo real de libertação, né? Então, é por isso que tem muita gente que compra o livro do Bhagavad Gita, por exemplo, lê em casa e conta para as pessoas que é muito legal, porque fala da história de uma guerra, né? Já ouvi várias pessoas falando isso. Ah, aquele livrinho que conta da guerra? É, aquele livrinho que conta da guerra. Também, né? Não que não seja, mas ele está muito além do livrinho que conta da guerra. A mesma coisa que a pessoa olhar para mim e falar assim, ah, aquela ali é a Thaís? É a Thaís também, mas ela também é Brahman, né? Ela está manifestada como Thaís. Então, quando a gente não consegue entender ou vincular esse conhecimento a uma busca real, ele se comporta de acordo com a nossa busca, né? Então, a nossa busca é que faz que a gente alcance a profundidade, por exemplo, de qualquer Upanishad, de qualquer escritura, né? Eu dei o exemplo do Bhagavad Gita porque é mais típico e ele é o mais conhecido. Mas dá para a gente ficar, por exemplo, eu já fiquei 3 dias falando só sobre o que na Upanishad. 3 dias seguidos no workshop. Porque tem muita coisa aqui nessas entrelinhas, né? Então, uma vez que a gente está pautado na busca real da libertação através do conhecimento, a gente vai conseguindo acessar, né, fazer um processo de escavação, digging, né, escavação dessas palavras para entender essas camadas, as camadas que estão vinculadas a elas, né? Então, essa dimensão que a gente acessa tem a ver com o tamanho da nossa ânsia pela libertação, tá? Então, que a gente consiga ir. Por isso que a gente está às vezes passa hoje foi um pouquinho mais rápido porque tem esses textos mais corridos, né? Mas às vezes a gente passa 1 hora inteira só em cima de um único mantra, né? E é sobre isso, esse caminho. Então, existem muitas dimensões dentro dessa dimensão. Diga, Gabi. Queria só fazer um comentário sobre essa parte que está explicando dos pés, que é a base, que você explicou que é a disciplina, autodomínio e o karma. Isso. Nesse final de semana, teve uma introdução ao Bhagavad Gita do pessoal do Instituto Kriya Yoga, né? Foi aberto para todo mundo. O Rodrigo estava lá também, a gente participou lá da gravação, que foi, acho que em Belo Horizonte, né? E Rodrigo, não me deixe mentir, eu acho que ele ficou, o Swami, uns 40 minutos só para explicar o significado da carruagem na guerra. E eu nunca tinha... Eu estou fazendo as aulas da professora agora, mas, assim, eu não tinha parado para pensar que era isso. Então, assim, eu, dentro do meu conhecimento, que leio muito, participo e tal, não conseguiria, lendo sozinha o Bhagavad Gita, entender e fazer essa interpretação da carruagem, né, que ele deu um dos exemplos só. Então, é uma das coisas em comum também com esse livro, né, que você pega 2 itens e fica 1 hora assim discutindo, explicando, porque se você pegar e ler, o que isso quer dizer? Não dá para entender, minha visão pelo menos, né? Então,
acho que esses estudos que remetem assim ao Vedanta precisa mesmo de uma pessoa qualificada, de uma pessoa, né, que entende, que consiga passar, porque às vezes você lê e até acha que é uma coisa, mas não é. Então, assim, eu acho que eles gravaram. Se eles soltarem essa gravação, eu compartilho no grupo, porque eu acho que é bem legal. Quem não conseguiu participar, eu fiquei, assim, encantada, de verdade. E, assim, ele só deu uma introdução. Ou seja, a gente está assistindo a aula da professora Glória, até tá, assim, tá no capítulo 2, né? Sei lá. Tá um pouquinho mais avançado, mas ele ficou sábado, manhã, tarde, e domingo, manhã, só dando a introdução. Aí você fala, meu Deus, acho que se eu fosse pegar esse livro para ler sozinha, eu não sei quanto tempo da minha vida eu ia demorar para interpretar, sabe? Mas assim... É impossível. Eu posso dizer que é impossível, porque a não ser que você seja uma reencarnação de um Rishi que pegou lá na época e que escreveu o Gita, né? Então, caso você não seja um Rishi, você não entende. Realmente é uma coisa muito multidimensional, né? Está muito além dos nossos olhos físicos e do nosso intelecto, da nossa capacidade mental de processamento. E aí que tá beleza, né? É um mistério e cada vez mais a gente pode ir aprofundando. E aí que tá também, você deu um bom exemplo, Gabi, para a gente falar sobre essa união, essa potencialização de Bhakti dentro de Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento, né? Bhakti é a yoga da devoção. O Kriya Yoga, a linha de conhecimento do Kriya Yoga, tem um revestimento de Bhakti, né? Da devoção. Então, isso traz uma outra forma de apreciação, né? Uma outra forma de observação, que dentro de Jnana puro e simples, né? Puro eu coloco aqui porque ninguém é puramente Jnana, mas a Glória ela tem uma tendência, né? Uma característica bem do conhecimento, assim, bem mais prática, digamos, do conhecimento. E ela traz as coisas de uma forma mais objetiva. Já a linhagem do Kriya, ele traz muito esse banho do Bhakti, né? Essa coisa do devocional, de uma outra observação mais poética até. Quando eles falam, dá para até perceber a forma que eles entoam o Gita, né? É uma canção que eles cantam com mais doçura. Então, é uma outra linha. Tem gente que não curte muito, não. Tem gente que prefere a linha do Jnana mais puro, né? O conhecimento mais objetivo, mais claro e objetivo. Eu acho que é lindo ainda essa abordagem do Kriya, eu acho que é encantadora do Bhagavad Gita, né? Até recomendo vocês fazer o acompanhamento, que é de quarta-feira. Inclusive, eu mudei o dia, que é o nosso dia do livro, né, da Sangha era de quarta, eu mudei para poder acompanhar o Gita deles de quarta, que é muito bonito, né? Então... Mas acho que tem que esperar eles começarem de novo, porque teve uma quarta-feira que eu fui entrar e eles estavam assim no verso 200 e sei lá quantos, e eu estava assim no 10. Mas é que tá, não precisa, porque o Gita, ele é igual a Bíblia. A qualquer momento você pode pegar, tanto que hoje, o que eu faço? Eu pego totalmente aleatoriamente as aulas, sabe? Eu pego uma aula do módulo X, a outra do módulo Y por dia, porque ela vai falar de um assunto específico e ela sempre termina aquele assunto, né? É a mesma coisa dentro do Kriya. Então, cada parte, cada verso, né? Cada mantra, ele tem começo, meio e fim por si, entendeu? Então, não é necessariamente, você não tem que ter visto lá desde o começo para poder acompanhar, não necessariamente. Você consegue captar a mensagem mesmo não tendo visto tudo. Então, faça isso, assista desde já, porque depois você não vai lembrar, depois que você já viu isso. Porque quando você vê de novo, a sua mente vai achar outra coisa do que isso que você está acessando agora,
sabe? É muito interessante, é infindável, né? Essa camada, essas camadas não têm fim. Então, quando você reassistir ou quando você atingir esse capítulo com a glória, você já vai estar num outro padrão consciencial, ter outra alquimia consciencial que vai te trazer outros insights, entendeu? Então, nada é perdido, eu acho muito legal. E fora que a gente, quando está reunido, buscando esse conhecimento, né? Na Bíblia, Jesus disse, né, que se estiverem um ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, esse é o poder da sanga. Quando a gente está aqui reunido, buscando conhecimento, a gente tem uma permissão de acesso maior à egrégora, que mesmo que não esteja sendo dito tudo o que precisa ser dito ou que merece ser dito a respeito desse material, existe uma outra parte de nós que está absorvendo essa frequência que a gente está se conectando aqui juntos, né? Então, quando vocês entram lá no dia, né? Quem tem outras, ou entra na aula da Glória, quem tem outras fontes de conhecimento, quando vocês conectam também com a egrégora que está regendo, né? Esse paramparã. Então, isso é um banho que é multidimensional, que a gente não acessa o que a gente está modificando ali de estruturas extracorpóreas, né? Transpessoais. Então, a exposição, por isso que o Vedanta diz, a exposição ao conhecimento é fundamental para fazer esse processo de acesso, né, de desvendar o Vedanta. A primeira coisa é a exposição ao conhecimento. Quanto mais exposto você ficar, melhor, mais nutrido. Tá? Então, mesmo que não faça muito sentido para você, Gabi, que você não consiga ter, por exemplo, um entendimento total, fica por lá, porque você vai estar sendo banhada por essa frequência. Ah, legal saber, então. Eu achei que precisava ser na ordem de leitura, então eu Não precisa. vou entrar, até porque eu vou fazer nas anotações, né? Porque eu gosto de reler depois e lembrar do que a pessoa falou. Eu aprendo assim, né? Sim. Então, e aí você vai fazendo as anotações, mas ainda assim, você vai fazer as anotações que sua mente alcançar. Aí quando você relê, você faz a anotação de novo e depois compara as anotações. É uma boa forma de ter uma evidência aí mais objetiva sobre esse fenômeno que eu estou contando. Porque mesmo as literaturas mais básicas, né, os prakranagranthas que a gente vê aqui, né, que são as literaturas de apoio que os swamis fazem, como a essência da iluminação, né, o Prakaranagrantha. Mesmo no Prakaranagrantha, a gente vê uma coisa, daqui a pouco eu já vi 4 vezes a essência da iluminação. Toda vez eu descubro outra coisa, né? Então, não tem fim esse lugar. O fim é a iluminação. Antes da iluminação, existem infinitas possibilidades da gente explorar e acessar esse conhecimento. Ok? E aí, alguém mais quer trazer algo? O que vocês acharam do Kena Upanishad? Ele é claro e objetivo? Eu achei ele bem brisa, pra falar a verdade. Bem brisa? Que Bem defina brisa. brisa. Ah, subjetivo, né? Subjetivo. Você achou Eu não isso? lembro agora as partes específicas, mas, né, tipo, ele não é o que ouve, mas é através dele que você ouve, né? Essas Ah, partes assim. isso não ficou claro para você, Matheus? Não, ficou. É só que eu já tinha um pouco de conhecimento sobre esses conceitos assim, né? E eu não sabia que a forma como eles escreveram assim, eu achei interessante também. É, Porque é ele uma brisa imensa, né? É uma brisa imensa. é E é a verdade maior, uma total, brisa suprema. infindável. Exato. É uma boa definição, brisa. Alguém mais? Eu te dou, Matheus. Bom, então, assim sendo, a gente encerra hoje Kena Upanishad
E trazendo esse espírito, então, da gratidão, nos conectamos com a nossa plenitude através do mantra Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Gratidão pela conexão, pelo acompanhamento aqui. Se vê próxima semana, até terça que vem. Beijos. Gratidão, boa noite. Gente, obrigada.